1995. O relógio marca o fim de um turno que nunca mais recomeçaria. Os imensos portões de ferro da Companhia Brasileira de Tratores, CBT, em São Carlos, se fecham com um estrondo definitivo, ecoando por uma cidade atônita. Mais de 1.000 operários caminham para fora, de cabeça baixa, deixando para trás meses de salários atrasados e promessas vazias. O gigante de aço havia parado de respirar. Mas que império era esse que acabara de desabar? No seu auge, a CBT não era apenas uma fábrica. Era o motor industrial de toda uma nação. A maior fabricante de tratores da América Latina. O ronco inconfundível e vigoroso do lendário modelo 1090 desbravava o cerrado brasileiro e cruzava oceanos para ser exportado para os Estados Unidos e a África do Sul. Uma potência absoluta que gerava milhares de empregos e erguia o orgulho de um país em desenvolvimento. Hoje, a glória virou pó. Onde antes o aço moldava o futuro do agronegócio continental, o mato invade pavilhões abandonados de milhares de metros quadrados. Uma linha de montagem antes febril, agora reduzida a sucata enferrujada e um silêncio sepulcral. De líder incontestável a uma montanha de dívidas. Como um titã tão dominante é esmagado no próprio solo que ajudou a cultivar. A resposta não está apenas na abertura brutal do mercado ou na hiperinflação devastadora do Brasil. Está na cegueira, em delírios de grandeza e em decisões de diretoria que ignoraram os sinais de alerta até que fosse tarde demais. São Carlos, São Paulo, 1959 a 1995. Esta é a história da queda da CBT. Um aviso sombrio sobre o que acontece quando uma empresa gigante se esquece de como o mundo gira do lado de fora de seus muros. O Brasil do final da década de 1950 respirava uma atmosfera de urgência eletrizante. Sob o comando do presidente Juscelino Kubitschek, o país abraçava o audacioso lema de crescer 50 anos em 5. No Planalto Central, a poeira vermelha subia aos céus para dar forma a Brasília, a nova capital monumental. Rodovias rasgavam o mapa, conectando regiões antes isoladas. O Brasil queria, desesperadamente, deixar de ser apenas um imenso fazendão para se tornar uma potência industrial moderna. No entanto, havia um paradoxo gritante que ameaçava sufocar esse sonho. Enquanto as cidades se modernizavam, o campo, a espinha dorsal da economia brasileira, continuava preso ao passado. Milhões de hectares de terras férteis no interior de São Paulo, no Paraná e no vasto cerrado do Centro-Oeste aguardavam para serem cultivados. Mas a força motriz ainda dependia da tração animal ou de um maquinário importado extremamente escasso. Naquela época, comprar um trator estrangeiro era um luxo reservado a poucos e mantê-lo funcionando era um pesadelo logístico. A falta de peças de reposição transformava máquinas caríssimas em sucata inútil ao primeiro sinal de defeito. O governo sabia que para sustentar o crescimento, o Brasil precisava dominar a terra. E para dominar a terra, o país não podia mais ser um mero importador. Precisava forjar o próprio aço. Foi nesse cenário de efervescência nacionalista e incentivos governamentais, através do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, GEA, que a semente de um império foi plantada. O protagonista dessa virada foi Mário Amato, um empresário com uma visão que ia muito além das planilhas de custos. Ele olhava para as imensas extensões de terra não desbravadas do Brasil e via uma oportunidade histórica. Amato compreendia a frustração do agricultor brasileiro. Ele sabia que o país exigia um equipamento robusto, capaz de suportar o clima punitivo e o terreno acidentado da América do Sul. Mais do que isso, ele entendia a questão da soberania. Uma nação continental não poderia ser refém de navios cargueiros trazendo tecnologia do hemisfério norte. Em 24 de outubro de 1959, essa visão se materializou. Nasceu no interior de São Paulo a Companhia Brasileira de Tratores, a CBT. A escolha do local não foi acidental. A cidade de São Carlos, a cerca de 230 quilômetros da capital paulista, oferecia uma combinação estratégica perfeita. Infraestrutura ferroviária e rodoviária em expansão, proximidade com os grandes centros consumidores do agronegócio e uma mão de obra sedenta por estabilidade e progresso.
Quando as primeiras fundações da fábrica começaram a ser erguidas, a cidade inteira sentiu a mudança. Antigos trabalhadores rurais e pequenos artesãos viam naquelas estruturas de aço a promessa de uma nova era. O cheiro de terra molhada logo começaria a se misturar ao odor metálico da graxa e da solda. Mas erguer uma montadora de maquinário pesado do zero era um desafio colossal. O Brasil ainda engatinhava na produção de componentes complexos. Para não perder o momento histórico e acelerar o início das operações, a CBT tomou uma decisão pragmática. Buscou uma aliança tecnológica. A empresa fechou um acordo de licenciamento com a Oliver Corporation, uma respeitada fabricante norte-americana. O plano inicial era engenhoso. A CBT começaria montando os tratores Oliver 950 em solo brasileiro, mas com um compromisso agressivo de nacionalização progressiva. A cada lote produzido, mais peças importadas eram substituídas por componentes fabricados na própria usina de São Carlos ou por fornecedores locais. Não se tratava apenas de montar um quebra-cabeça gringo, era um processo meticuloso de engenharia reversa e adaptação. Quando o primeiro trator saiu da linha de montagem, pintado de um verde vibrante e ostentando o selo de produção nacional, a emoção no chão de fábrica foi indescritível. O ronco inicial daquele motor não era apenas o som da combustão mecânica, era o grito de independência da indústria agrícola brasileira. Os operários, muitos com as mãos ainda calejadas da enxada, agora operavam tornos e prensas monumentais. Eles estavam construindo as máquinas que alimentariam o país. Em seus primeiros anos, a CBT cresceu em um ritmo vertiginoso. O trator Oliver montado no Brasil, logo apelidado com carinho e respeito pelos agricultores, provou ser resistente e confiável. As vendas dispararam e as instalações em São Carlos tiveram que ser ampliadas repetidas vezes para dar conta de uma demanda que parecia insaciável. O dinheiro fluía, os empregos multiplicavam-se e a marca começava a se enraizar na cultura rural do país. Contudo, por trás do otimismo contagiante e das celebrações das primeiras metas batidas, uma tensão silenciosa começava a se formar na diretoria da empresa. O acordo com a Oliver havia cumprido seu propósito, mas Mário Amato e seus engenheiros sentiam um desconforto crescente. O Brasil não queria ser apenas o montador de um projeto estrangeiro. Havia um orgulho ferido na dependência das patentes norte-americanas. Para que a CBT se tornasse verdadeiramente gigante, ela precisava cortar o cordão umbilical. Precisava desenhar, projetar e construir uma máquina com o DNA 100% brasileiro. Uma máquina que fosse indestrutível. A semente havia germinado e lançado raízes profundas no solo de São Carlos. O palco estava montado para a criação do maior ícone da indústria nacional. Um trator que não apenas dominaria o Brasil, mas que faria a América Latina inteira tremer com a força de seu motor. O gigante estava prestes a soltar o seu verdadeiro rugido. A década de 1970 amanheceu no Brasil sob a égide do que os generais no poder chamavam de milagre econômico. O país crescia a taxas estratosféricas, beirando a marca dos 10% ao ano, impulsionado por obras faraônicas e um crédito farto. Para a Companhia Brasileira de Tratores, este não era apenas um vento favorável passageiro. Era um verdadeiro furacão de oportunidades. O cordão umbilical tecnológico com a norte-americana Oliver já havia sido definitivamente cortado. A CBT agora caminhava com as próprias pernas, movida por uma engenharia visceralmente nacional e uma audácia que beirava a insolência. O objetivo da diretoria não era mais apenas atender a demanda, era dominar de forma absoluta e inquestionável cada palmo de terra arável da América do Sul. O símbolo máximo e inesquecível dessa era dourada, atende por um nome reverenciado até hoje pelos veteranos do campo, o CBT 1090. Lançado como uma verdadeira declaração de guerra à concorrência, o 1090 não era uma máquina desenhada para agradar aos olhos ou oferecer conforto ao operador. Não havia luxos, cabines com ar-condicionado ou controles ergonômicos suaves. Era um monstro de metal bruto, pesado e implacável, equipado com um motor a diesel que rugia com uma ferocidade ensurdecedora.
A filosofia de design da empresa era brutalista e direta. Construir um equipamento que não quebrasse nunca, mesmo sob as piores e mais punitivas condições de operação imagináveis. Se um fazendeiro no remoto estado do Mato Grosso precisasse arrancar tocos de árvores centenárias para abrir pasto em meio ao cerrado, o 1090 fazia o serviço sem pestanejar. Ele não apenas arava a terra seca e dura, ele a subjugava pela pura força bruta. A cor amarela inconfundível desses tratores passou a rasgar o verde das imensas plantações de soja e cana-de-açúcar, como um relâmpago metálico que ditava o ritmo do agronegócio. Logo em seguida, vieram os sucessores e irmãos maiores, como o CBT 1105 e o gigantesco 2025, consolidando de vez a fama de indestrutibilidade da marca. O produtor rural brasileiro, calejado pelas dificuldades do interior, desenvolveu uma relação quase passional e de profunda confiança com essas máquinas. Qualquer mecânico de beira de estrada, armado apenas com ferramentas básicas e conhecimentos rudimentares, conseguia fazer um trator CBT voltar a funcionar no meio de um canavial. Essa simplicidade rústica, aliada à potência desproporcional, era o seu maior e imbatível trunfo comercial. Com o sucesso retumbante escoando dos campos para os caixas da empresa, a fábrica em São Carlos transmutou-se rapidamente em um colossal leviatã industrial. No auge de sua capacidade operacional, a CBT coroou-se, com méritos incontestáveis, como a maior fabricante de tratores de toda a América Latina. Os números daquela época são acachapantes e difíceis de imaginar nos dias de hoje. A planta industrial se expandiu loucamente, formando um complexo de dezenas de galpões que abrigavam milhares de funcionários trabalhando em turnos ininterruptos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A eficiência fabril atingiu níveis febris. No pico da produção, um trator novinho em folha despontava no final da linha de montagem a cada 18 minutos. As prensas gigantescas operavam dia e noite, fazendo o chão da cidade de São Carlos tremer em uma sinfonia rítmica e hipnótica de aço, sendo moldado, cortado e soldado. Era, na prática, uma cidade operária pulsante dentro do município. Apitos estridentes marcavam a troca de turnos, e um mar interminável de operários de uniforme azul cruzava os portões diariamente. O impacto social era profundo. Trabalhar na CBT era sinônimo de status, orgulho e estabilidade. Pais traziam seus filhos para a linha de montagem, criando gerações de metalúrgicos que respiravam o cheiro acre de óleo queimado e acreditavam estar construindo o futuro da nação. E o rugido vigoroso desse motor brasileiro não pôde ser contido pelas fronteiras nacionais. O sucesso doméstico esmagador catapultou a CBT para o cenário internacional de uma forma que calou os céticos. Tratores fabricados no interior de São Paulo começaram a ser embarcados aos milhares no Porto de Santos, com destinos que, uma década antes, pareceriam delírios ufanistas. Eles exportaram para a África do Sul, para quase todos os países vizinhos da América Latina e, no golpe de mestre supremo, para os Estados Unidos da América. A terra da Ford, da Massey Ferguson e da John Deere agora importava força bruta com o logotipo brasileiro. Para o orgulho nacional, ver uma máquina pesada, concebida por engenheiros locais e construída por mãos brasileiras, operando nas vastas e geladas fazendas do meio-oeste americano, era a prova definitiva de que o Brasil havia chegado ao topo do mundo industrial. Mas a história nos ensina repetidas vezes que é exatamente no ar rarefeito do cume da montanha que o oxigênio falta e a visão se turva fatalmente. O domínio absoluto do mercado criou um ambiente de euforia contagiante, mas também instalou uma perigosa miopia corporativa. Nas confortáveis e silenciosas salas da diretoria, longe da poeira das lavouras e do calor sufocante da fundição, cristalizou-se a crença absoluta de que a CBT era invencível. O dinheiro entrava em um volume tão massivo e constante que mascarava qualquer ineficiência estrutural que já começava a brotar nas sombras. A concorrência internacional era vista com um sorriso de desdém. Afinal, quem seria louco de desafiar o leão em sua própria selva?
A autoconfiança, inabalável, rapidamente transformou-se em arrogância. Em vez de direcionar os lucros astronômicos para investir obsessivamente em pesquisa e desenvolvimento, visando modernizar os tratores, a liderança da empresa começou a olhar para os céus. Eles não queriam mais apenas dominar a terra arada, eles queriam voar. Esse excesso de confiança e o desejo de uma expansão descontrolada seriam as primeiras fagulhas silenciosas do incêndio que, poucos anos depois, consumiria o império. A semente da destruição não seria plantada por um rival estrangeiro, mas cultivada dentro dos próprios muros da fábrica. A transição da década de 1970 para os anos 1980 marcou o ápice financeiro da Companhia Brasileira de Tratores, mas também inaugurou a era de seus maiores e mais fatais delírios. Quando uma empresa atinge o monopólio virtual de um mercado continental, uma perigosa ilusão de onipotência costuma se instalar em seus corredores. Para a diretoria da CBT, o sucesso estrondoso e os lucros exorbitantes dos tratores pesados eram a prova irrefutável de que a engenharia de São Carlos era capaz de dominar absolutamente qualquer setor industrial. Em vez de olhar para o próprio umbigo e investir maciçamente no aperfeiçoamento da máquina que lhes deu o império, os executivos decidiram que a terra batida já não era o limite. Era preciso diversificar, expandir e conquistar novos horizontes, custasse o que custasse. O primeiro sintoma dessa ambição desmedida foi a tentativa abrupta de invadir o complexo mercado automotivo. A lógica corporativa parecia, no papel, fazer algum sentido. Se a CBT já vendia os tratores para os grandes fazendeiros e conhecia o campo melhor do que ninguém, por que não vender também o veículo de transporte ágil que esse mesmo fazendeiro usaria para inspecionar suas vastas propriedades? Assim nasceu o ambicioso projeto do CBT Javali, o segundo veículo off-road 100% nacional da história do país. O Javali foi concebido para ser a resposta brasileira, bruta e definitiva, ao lendário Toyota Bandeirante e aos utilitários da Ford Willys. A diretoria injetou quantias colossais na criação de uma linha de montagem paralela, desenhando o Jeep a partir do zero absoluto. Lançado no final da década de 80, o Javali era o puro reflexo da alma da CBT. Quase indestrutível, mas incrivelmente rude, ele possuía um chassi de aço reforçado que parecia pertencer a um tanque de guerra e estreou inovações mecânicas ousadas para a época, como um motor a diesel de 3 cilindros turboalimentado, projetado e construído inteiramente nas fornalhas da própria fábrica em São Carlos. No entanto, a execução prática revelou a dramática falta de experiência da montadora com veículos de transporte de passageiros. O motor do Javali vibrava com uma intensidade aterradora, a ponto de afrouxar os parafusos da própria carroceria com o uso contínuo. O barulho dentro da cabine era ensurdecedor, tornando conversas impossíveis. O conforto era praticamente inexistente. A suspensão castigava a coluna do motorista a cada buraco. E o veículo expelia uma nuvem densa de fumaça preta, que logo se tornou motivo de reclamações severas e piadas entre os consumidores mais urbanos. Apesar de sua valentia inegável na lama profunda e de ter conquistado uma legião de fãs fervorosos nas áreas rurais mais extremas, o Javali foi um desastre do ponto de vista financeiro. A produção era complexa, as peças exclusivas encareciam a cadeia de suprimentos e as vendas nunca decolaram o suficiente para cobrir os astronômicos custos de pesquisa, desenvolvimento e marketing. A CBT estava sangrando o capital da sua linha principal para manter vivo um Jeep que, no fundo, operava com o refinamento de um trator. Mas a miopia corporativa não parou no fracasso comercial do Javali. Se a aventura automotiva representou um ralo perigoso de dinheiro, o próximo passo da diretoria seria um salto direto e cego no abismo. Inebriados por delírios de grandeza, os líderes da CBT decidiram que a empresa não deveria apenas andar, ela deveria voar. O raciocínio megalomaníaco ditava que o Brasil precisava de independência na aviação geral, e a cúpula acreditava cegamente que a capacidade de fundição e usinagem que forjava blocos de trator poderia ser facilmente adaptada para o rigoroso e microscópico setor aeroespacial.
A loucura fundamental dessa decisão residia no choque brutal de realidades da engenharia. Construir um equipamento agrícola exige brutalidade, ferro fundido grosso e tolerâncias mecânicas relaxadas, onde 1 milímetro a mais ou a menos raramente compromete o funcionamento no barro. Construir um avião, por outro lado, exige leveza extrema, ligas de alumínio especiais, aerodinâmica refinada e tolerâncias micrométricas, onde um erro de 1/10 de milímetro não causa um enguiço, mas sim um desastre fatal. Para perseguir esse sonho inalcançável, a CBT fundou uma divisão aeronáutica inteiramente nova. Contratou dezenas de engenheiros altamente especializados, a peso de ouro, adquiriu maquinário de precisão estrangeiro caríssimo e iniciou o desenvolvimento de protótipos, incluindo aviões ultraleves e projetos complexos de motores aeronáuticos que precisariam ser homologados internacionalmente. Os gigantescos galpões em São Carlos passaram a abrigar uma verdadeira esquizofrenia industrial. De um lado, marretas pesadas e chuvas de faíscas moldavam o aço bruto dos velhos tratores da série 2000. Do outro, técnicos de jaleco branco, em salas isoladas, tentavam desenvolver tecnologia aeroespacial do zero absoluto para concorrer com potências globais centenárias. Os milhões e milhões de dólares gerados pelo suor dos agricultores brasileiros e pelas vendas de maquinário pesado não estavam sendo reinvestidos para modernizar a própria fonte de riqueza. Estavam sendo torrados em túneis de vento e moldes de fibra de vidro que, em sua esmagadora maioria, nunca passaram das fases embrionárias de testes. Enquanto a diretoria olhava fixamente para o céu, em busca de glória, perdia de vista, de forma trágica, o chão de terra batida que sustentava o império. O mundo ao redor dos muros de São Carlos estava mudando em uma velocidade alarmante. Nos campos, as crises globais do petróleo fizeram com que o preço do diesel se tornasse uma variável crítica para o produtor rural, e os pesados motores da CBT eram notoriamente beberrões e ineficientes. Mais do que isso, o perfil do agronegócio evoluía. A nova geração de agricultores não aceitava mais voltar para casa, surda e exausta, após 12 horas operando alavancas duras como rocha. A concorrência, que por uma década havia sido tratada com escárnio pela CBT, silenciosamente acordava e inovou. Marcas rivais que operavam fábricas no Brasil, como a Valmet, a Massey Ferguson e a Ford, começaram a introduzir caixas de câmbio sincronizadas muito mais suaves, sistemas de direção hidráulica refinados, painéis de instrumentos modernos e, o mais importante, cabines fechadas e climatizadas com forte isolamento acústico. A CBT, no entanto, estagnada em sua arrogância e sem orçamento no seu departamento de tratores, continuava vendendo essencialmente os mesmos equipamentos barulhentos, superdimensionados e espartanos de 10 anos atrás, maquiados apenas com pequenas atualizações estéticas nas carenagens. A crença dogmática da diretoria era de que o produtor brasileiro sempre escolheria a força bruta e rejeitaria o que consideravam frescuras tecnológicas. Eles ignoraram completamente o fato de que a agricultura nacional estava se profissionalizando, tornando-se uma ciência de precisão rigorosa, onde o custo operacional por hectare e a saúde ocupacional do operador agora ditavam as grandes compras. As ambições voadoras da Companhia Brasileira de Tratores sugaram a seiva vital e a capacidade de adaptação da empresa. A diversificação imprudente e o ego descontrolado drenaram até a última gota as reservas de caixa financeiras, que seriam absolutamente cruciais para a sobrevivência da marca. As sementes da queda haviam sido profundamente enterradas e adubadas nos próprios alicerces da fábrica, regadas pela ilusão letal de que gigantes de aço jamais poderiam tropeçar. E enquanto a CBT tentava desesperadamente e em vão criar asas, uma tempestade macroeconômica sem precedentes começava a se formar no horizonte negro do Brasil, pronta para punir com severidade extrema qualquer império que não estivesse com os pés firmemente plantados na realidade. O Brasil do final da década de 1980 e alvorecer dos anos 1990 já não era nem de longe o país do milagre econômico que havia embalado os delírios de grandeza da Companhia Brasileira de Tratores.
A euforia ufanista, que financiou a expansão descontrolada da fábrica, havia sido engolida por uma tempestade sombria e implacável, a hiperinflação. Para quem não viveu essa época, é difícil compreender a magnitude do caos. Os preços nos supermercados eram remarcados duas, às vezes três vezes ao dia. O dinheiro derretia nas mãos dos cidadãos e a moeda nacional perdia seu valor em uma velocidade vertiginosa, criando um clima de pânico silencioso e constante. Se para o cidadão comum a situação era desesperadora, para uma indústria de base pesada, com ciclos de produção longos e cadeias de suprimentos complexas, o cenário era apocalíptico. Construir um trator não é como assar um pão. É um processo que exige planejamento de meses, compras massivas de aço, borracha, componentes elétricos e fluidos. Na CBT, a engrenagem monumental da linha de montagem de São Carlos agora se chocava violentamente contra a parede da realidade econômica. A hiperinflação transformou a gestão industrial em um jogo de roleta russa letal. O aço bruto comprado na segunda-feira por um valor já custava o dobro na sexta-feira. Quando um trator CBT 2105 finalmente chegava ao fim da linha de produção e recebia os últimos retoques de tinta amarela, o seu custo real de fabricação já havia ultrapassado, de longe, o preço pelo qual ele havia sido orçado no início do mês. Para piorar a situação, a CBT estava financeiramente anêmica. Como vimos, a diretoria havia drenado as preciosas reservas de caixa da empresa e recorrido a pesados empréstimos para financiar os devaneios do Jeep Javali e os ilusórios projetos aeroespaciais. Quando a crise econômica brasileira estourou com força total, a empresa não tinha um colchão financeiro para amortecer a queda. Para manter a gigantesca fábrica operando e pagar os salários de milhares de metalúrgicos, a diretoria precisava desesperadamente de capital de giro. A única saída eram os bancos. No entanto, em um ambiente de hiperinflação, as taxas de juros no Brasil atingiram patamares extorsivos, beirando o absurdo do chamado overnight, onde o custo do dinheiro se multiplicava do dia para a noite. A CBT passou a tomar empréstimos apenas para cobrir dívidas anteriores, caindo em uma espiral de juros compostos que começou a sufocar a empresa de dentro para fora. Na outra ponta da equação estava o cliente. O homem do campo, outrora o parceiro inseparável da CBT, de repente se viu com a corda no pescoço. O crédito rural, que no passado fora farto e subsidiado pelo governo, secou de um dia para o outro. Os bancos fecharam as torneiras. Que fazendeiro, por mais rico que fosse, ousaria assinar um contrato de financiamento de longo prazo para comprar maquinário pesado, sabendo que as taxas de juros flutuantes poderiam, em questão de meses, confiscar-lhe a própria fazenda? O mercado agrícola entrou em estado de paralisia. O medo do futuro congelou os investimentos. Os pátios da fábrica em São Carlos, que durante a década anterior eram o vibrante palco de uma logística frenética, com caminhões prancha entrando e saindo a todo momento para distribuir tratores por toda a América do Sul, começaram a sofrer uma mutação assustadora. Eles foram se transformando lentamente em cemitérios de metal. Tratores recém-montados, impecáveis e prontos para o trabalho duro, ficavam ali, enfileirados sob o sol escaldante e as chuvas de verão, esperando por compradores que simplesmente não apareciam. A grama começou a crescer por entre os grandes pneus de borracha preta. Era a representação visual do capital imobilizado, enferrujando a céu aberto enquanto os juros bancários devoravam a alma da empresa. Dentro dos escritórios acarpetados, a diretoria demonstrava uma confusão e uma inércia aterrorizantes. Acostumados a liderar um monopólio onde os produtos se vendiam sozinhos, os executivos não sabiam como manobrar um transatlântico no meio de um furacão. A resposta imediata e desesperada foi repassar implacavelmente todos os custos inflacionários e os juros bancários para a tabela de preços dos tratores. Mas havia um limite claro para o que o mercado estava disposto a absorver. Um trator CBT agora custava uma pequena fortuna, e o produtor rural começou a questionar friamente o custo-benefício de adquirir uma máquina cara, pesada, de manutenção rústica, que bebia óleo diesel de forma insaciável e que não oferecia o conforto
ou a eficiência exigidos por uma agricultura que tentava sobreviver à crise, otimizando cada centavo. O clima no chão de fábrica mudou de forma palpável. O orgulho operário foi lentamente substituído por uma ansiedade sufocante. Os trabalhadores, muitos dos quais haviam dedicado a vida inteira à CBT, começaram a notar os primeiros sinais do colapso. Os turnos ininterruptos da madrugada foram cancelados. Linhas de usinagem que antes rugiam ininterruptamente começaram a ser desligadas por falta de demanda. O silêncio, um inimigo antes desconhecido nos galpões de São Carlos, começou a se infiltrar pelos corredores, ocupando os espaços vazios deixados pelo ritmo de produção moribundo. O gigante de aço estava claramente ferido, sangrando dinheiro e perdendo sua força motriz em meio à tempestade econômica nacional. Mas a diretoria ainda se apegava à esperança de que, por serem uma potência brasileira, o governo de alguma forma sempre os protegeria da falência, mantendo o mercado interno fechado. Eles não sabiam, mas o céu, que já estava escuro, estava prestes a desabar. Uma mudança política drástica se aproximava do Palácio do Planalto, trazendo consigo um choque de capitalismo internacional que pegaria a CBT em seu momento de maior fraqueza e fragilidade tecnológica. O golpe de misericórdia não viria de dentro do Brasil, mas cruzaria as fronteiras como um maremoto imparável. O ano de 1990 trouxe consigo um terremoto político que abalaria irremediavelmente as fundações da indústria nacional e reescreveria as regras de sobrevivência corporativa no Brasil. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República empunhando a bandeira de uma modernização agressiva e prometendo inserir o país à força na economia globalizada. Até aquele exato momento, o Brasil havia operado por décadas como uma verdadeira fortaleza comercial isolada. Leis rígidas de proteção à indústria local, conhecidas como reserva de mercado, e tarifas de importação proibitivas, funcionavam como um fosso intransponível que protegia empresas como a Companhia Brasileira de Tratores da concorrência externa. Dentro dessa redoma protecionista, a CBT havia reinado como uma soberana absoluta, ditando os preços e o ritmo da evolução tecnológica. No entanto, o novo governo tinha uma visão radicalmente diferente. Collor chocou o país ao classificar os veículos fabricados internamente como verdadeiras carroças tecnológicas, obsoletas e ineficientes. O diagnóstico governamental era claro. O protecionismo havia gerado acomodação e letargia. A cura imposta, contudo, seria um tratamento de choque brutal. Em março de 1990, o recém-empossado presidente implementou o famigerado Plano Collor. A primeira e mais devastadora medida foi o confisco quase total das contas correntes, cadernetas de poupança e aplicações financeiras de todos os cidadãos e empresas brasileiras. Da noite para o dia, a liquidez do país simplesmente evaporou. Para o setor agrícola, o impacto foi paralisante. Os fazendeiros, que já vinham lutando contra a hiperinflação dos anos anteriores, acordaram sem acesso ao seu próprio dinheiro. O crédito rural, que já era escasso, desapareceu por completo. Como comprar um trator novo se não havia dinheiro em espécie, nem linhas de financiamento disponíveis nos bancos? A demanda por maquinário pesado, que já operava em marcha lenta, sofreu uma parada cardíaca fulminante. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Simultaneamente ao estrangulamento financeiro, o governo cumpriu sua promessa e escancarou os portões do mercado brasileiro. As pesadas barreiras alfandegárias que impediam a entrada de maquinário estrangeiro foram implacavelmente derrubadas. As taxas de importação despencaram em questão de semanas. O escudo protetor de São Carlos se desfez em pó. A represa artificial que mantinha o monopólio da CBT havia se rompido de forma irreversível. E o que se viu nos meses seguintes não foi uma transição gradual, mas um verdadeiro e devastador tsunami de aço estrangeiro inundando os portos brasileiros. Fabricantes gigantes da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, que há anos aguardavam famintos do lado de fora da muralha, finalmente desembarcaram no país com agressividade total. O jogo havia virado e a CBT estava prestes a descobrir que não estava preparada para o campo de batalha global. Quando a poeira inicial da abertura comercial assentou
e os novos tratores importados começaram a chegar às concessionárias do interior do país, a realidade nua e crua do atraso tecnológico da CBT foi exposta da forma mais cruel e humilhante possível. A outrora imbatível fabricante de São Carlos foi forçada a colocar suas máquinas lado a lado com o que havia de mais avançado no mundo. O contraste visual e operacional foi chocante para o produtor rural brasileiro. De um lado, repousavam os colossais modelos amarelos da CBT. Eles ainda traziam a aura de indestrutibilidade, mas sua essência permanecia ancorada em projetos da década de 1970. Eram máquinas extremamente pesadas, movidas por motores a diesel que emitiam um ruído ensurdecedor, vibrando violentamente a cada aceleração. Consumiam combustível em volumes alarmantes e ofereciam um ambiente de trabalho rústico, onde o operador ficava exposto à poeira, ao calor extremo e ao barulho exaustivo do motor. Do outro lado, as novas opções estrangeiras brilhavam sob o sol tropical como maravilhas alienígenas da engenharia. Tratores modernos da John Deere, Case IH, New Holland e Massey Ferguson Global desembarcavam trazendo décadas de inovação acumulada. Eram significativamente mais leves, o que reduzia a perigosa compactação do solo nas lavouras. Seus motores já contavam com injeção de combustível otimizada, oferecendo um torque excepcional com um consumo de diesel drasticamente inferior. Um argumento de venda letal em tempos de contenção de custos. Eles introduziram o conceito de tração dianteira auxiliar 4x4 de alta eficiência como padrão, além de transmissões sincronizadas e sistemas hidramáticos que permitiam trocas de marcha suaves, como as de um automóvel de passeio, sem interromper a tração da máquina. A diferença mais gritante, contudo, estava no respeito ao fator humano. As máquinas importadas popularizaram rapidamente as cabines fechadas, pressurizadas contra a entrada de poeira e defensivos agrícolas, equipadas com ar-condicionado de fábrica, forte isolamento acústico e assentos ergonômicos com suspensão a ar. O agricultor brasileiro, que por anos havia aceitado o sacrifício físico como parte inevitável do ofício, percebeu instantaneamente que não precisava mais terminar o dia de trabalho surdo e com dores na coluna. A eficiência não precisava mais ser sinônimo de brutalidade. A CBT não tinha absolutamente nada em sua linha de montagem capaz de responder a essa invasão tecnológica. Os milhões de dólares que deveriam ter sido investidos incansavelmente na modernização de seus motores e na ergonomia de seus chassis haviam sido dissipados nas aventuras megalomaníacas do Jeep Javali e nos fracassados delírios da divisão de aviação. A prateleira de inovações da empresa estava vazia. Em um ambiente de livre mercado brutal, a lealdade patriótica não foi suficiente para sustentar as vendas. Estrangulado pela crise econômica e precisando desesperadamente otimizar sua produção, o agricultor fez a escolha matemática e implacável. O dinheiro que antes ia para São Carlos passou a fluir velozmente para o exterior. A batalha tecnológica estava perdida e a guerra pela sobrevivência da fábrica estava apenas começando. A tempestade macroeconômica e a invasão brutal de tratores estrangeiros que varreram o mercado brasileiro no início da década de 1990, não demoraram a cruzar os portões da Companhia Brasileira de Tratores. O que começou como uma crise de vendas nas concessionárias espalhadas pelo país, rapidamente se transmutou em uma hemorragia interna letal dentro da fábrica em São Carlos. O ecossistema industrial da CBT, desenhado para a abundância e para o monopólio, era pesado, letárgico e dependia de uma injeção diária e massiva de capital para continuar respirando. Quando esse oxigênio financeiro foi cortado, a asfixia foi imediata e desesperadora. O fluxo de caixa, que durante décadas fluiu como um rio caudaloso e inesgotável, secou até se tornar um filete lamacento. Manter uma estrutura colossal, com dezenas de milhares de metros quadrados de área construída, fornalhas industriais que consumiam energia elétrica o suficiente para iluminar pequenas cidades, e uma folha de pagamento com milhares de operários, exigia que máquinas fossem vendidas todos os dias. Mas os pátios estavam lotados de estoque encalhado. A matemática financeira tornou-se um carrasco implacável. Os custos fixos continuavam esmagadores,
enquanto as receitas desabavam em queda livre. A primeira engrenagem a travar definitivamente não foi a de um motor de trator, mas a da confiança comercial. A linha de produção da CBT, embora verticalizada em muitos aspectos, ainda dependia de uma teia intrincada de centenas de pequenos e médios fornecedores que entregavam de tudo, desde borrachas de vedação e rolamentos até sistemas elétricos complexos e pneus. Quando os caixas da empresa esvaziaram, os primeiros boletos a esses parceiros começaram a vencer sem que o pagamento fosse honrado. No início, os fornecedores, em respeito à longa história com a montadora, deram prazos extras. Mas à medida que os atrasos se acumularam de semanas para meses, a paciência e o fôlego financeiro dessas empresas menores também se esgotaram. Um a um, os caminhões de entrega pararam de chegar a São Carlos. O cenário dentro da linha de montagem tornou-se surreal, beirando o absurdo. A coreografia mecânica perfeita que outrora cuspia um trator a cada 18 minutos foi substituída por um ritmo fantasmagórico e fragmentado. Tratores imensos, pintados e reluzentes, avançavam pelos trilhos da fábrica apenas para ficarem parados no final da esteira por falta de peças básicas. Faltavam alternadores, faltavam bombas hidráulicas, faltavam até mesmo os assentos dos operadores. Para tentar liberar pelo menos algumas máquinas para os raros clientes que ainda compravam, os gerentes de produção recorriam a uma prática desesperada conhecida como canibalização. Desmontar tratores quase prontos que estavam parados no pátio para retirar suas peças e completar outros que precisavam ser faturados com urgência. A fábrica estava devorando a si mesma. Na alta cúpula, o desespero tomou o lugar da antiga arrogância. As medidas de contenção de danos foram aplicadas com a delicadeza de um machado cego. O Império tentou se desfazer de ativos, interrompeu sumariamente todos os projetos paralelos, engavetou de vez o sonho da aviação e cortou gastos operacionais essenciais. Mas o corte mais profundo e doloroso não atingiu o maquinário, e sim a carne. O verdadeiro colapso de uma indústria pesada não se mede em toneladas de aço enferrujado, mas em vidas despedaçadas. Para o operário de São Carlos, a CBT nunca foi apenas um empregador. Era uma identidade, um crachá exibido com orgulho no peito, a garantia de que haveria comida farta na mesa e um futuro para os filhos. Essa ilusão de estabilidade inabalável foi estilhaçada quando o alto-falante da fábrica e os quadros de avisos começaram a anunciar os primeiros atrasos salariais. O dia de pagamento, historicamente, o motor que impulsionava o comércio, as padarias e os supermercados de toda a cidade, tornou-se uma data de angústia e incerteza. Primeiro, os salários foram parcelados. Depois, atrasaram quinzenas. Logo, meses inteiros se passaram sem que um único cruzeiro caísse nas contas dos trabalhadores. Homens e mulheres com as mãos sujas de graxa e os corpos exaustos de manter uma fábrica moribunda funcionando, voltavam para casa de mãos abertas e bolsos vazios. A humilhação de ter que pedir fiado no armazém da esquina ou de não ter dinheiro para o material escolar dos filhos corroeu o moral da tropa de forma irreversível. A panela de pressão finalmente explodiu. O silêncio das máquinas desligadas foi substituído pelo clamor da revolta. As primeiras greves estouraram com uma fúria acumulada. Os mesmos portões monumentais de ferro que antes engoliam um mar de operários orgulhosos, a cada troca de turno, agora estavam bloqueados por barricadas improvisadas e pneus em chamas. Lideranças sindicais, antes dispostas ao diálogo com uma diretoria paternalista, agora discursavam em cima de caminhões de som, exigindo o mínimo de dignidade para milhares de famílias que viam a fome bater à porta. A relação de confiança, tecida ao longo de 3 décadas de trabalho duro e prosperidade mútua, foi carbonizada naqueles protestos. A polícia foi chamada para conter os ânimos nas imediações do complexo industrial. Havia metaforicamente sangue na linha de montagem. O tecido social que unia o sonho de Mário Amato à classe trabalhadora de São Carlos havia se rasgado. A diretoria se trancou em seus escritórios, isolada não apenas do mercado global que a derrotara, mas agora também dos próprios homens e mulheres que haviam construído seu império, peça por peça.
A CBT não era mais uma fábrica operando com dificuldades. Era um campo de batalha interno, um navio furado onde a tripulação amotinada e os capitães atônitos afundavam juntos nas águas escuras da falência. Os anos de 1993 e 1994 não registraram a morte súbita da Companhia Brasileira de Tratores, mas sim uma agonia lenta, dolorosa e profundamente humilhante. O complexo industrial de São Carlos, que um dia pulsara com a energia de milhares de trabalhadores e o estrondo ininterrupto de prensas de aço, agora se assemelhava a um paciente em estado terminal, respirando por aparelhos que falhavam de forma intermitente. A linha de montagem já não obedecia a um cronograma de produção lógico. Ela funcionava à base de espasmos imprevisíveis. Em algumas semanas, um pequeno lote de peças conseguia furar o bloqueio de crédito, e as luzes de um galpão se acendiam. O maquinário voltava a gemer. Um punhado de tratores era finalizado e despachado às pressas, gerando uma centelha ilusória de esperança de que o pior havia passado. Mas, invariavelmente, dias depois, o estoque de componentes zerava novamente, os motores silenciavam e o breu tomava conta das instalações. Para os operários que ainda resistiam na folha de pagamento, a rotina tornou-se uma tortura psicológica diária. Caminhar pelos corredores da fábrica era como vagar por uma cidade fantasma. Bate-pontos enferrujavam, refeitórios gigantescos que antes serviam toneladas de comida, agora ecoavam o som de passos solitários e conversas sussurradas em tom de desespero. O orgulho metalúrgico, forjado na construção das máquinas que desbravaram o país, havia sido substituído pela necessidade primária de sobrevivência. Sem receber salários regularmente há meses, muitos trabalhadores recorriam a bicos na cidade durante os períodos de paralisação da fábrica, apenas para garantir o prato de comida de suas famílias. As lágrimas derramadas nos vestiários não eram apenas pelo dinheiro perdido, mas pela perda de uma identidade. Eram homens de 50 anos que haviam entrado na CBT como jovens aprendizes, que não conheciam outra profissão além de moldar as entranhas daqueles gigantes amarelos. O sentimento de traição era denso e palpável no ar, nas poucas vezes em que os diretores eram vistos circulando pelas dependências, agora sob forte esquema de segurança interna. Os olhares que recebiam eram uma mistura letal de fúria e decepção. As greves tornaram-se mais desesperadas e menos organizadas. Já não se lutava por reajustes salariais ou benefícios. A classe operária lutava, aos prantos, pelos meses de atrasados que já haviam sido corroídos pela inflação e pelo simples direito de serem demitidos com as devidas indenizações trabalhistas, algo que o caixa vazio da empresa não podia mais garantir. A tensão vazou dos muros da fábrica e contaminou toda a cidade de São Carlos. O comércio local, que dependia visceralmente do dinheiro injetado pelos funcionários da CBT, começou a registrar recordes de inadimplência e falências em cadeia. O sofrimento da montadora era o epicentro de um terremoto socioeconômico que rachava as estruturas de toda a comunidade. A agonia humana que se desenrolava nas esteiras paradas era o prelúdio de um desastre burocrático iminente. Com a produção virtualmente paralisada, as receitas aniquiladas e uma montanha de dívidas com fornecedores, bancos e funcionários crescendo exponencialmente, a batalha pela sobrevivência da Companhia Brasileira de Tratores mudou do chão de fábrica para os tribunais frios. Em uma manobra jurídica desesperada para evitar a falência imediata e ganhar tempo para reestruturar suas finanças, a diretoria da CBT entrou com um pedido de concordata preventiva, o equivalente histórico ao moderno processo de recuperação judicial. No papel, a concordata era uma trégua legal. Ela suspendia temporariamente as execuções de dívidas e blindava a empresa contra seus credores mais agressivos, estabelecendo um prazo para que a gestão apresentasse um plano de pagamento viável e retomasse as operações. A diretoria fez anúncios grandiosos, prometendo reestruturações, corte de gastos supérfluos e o lançamento de uma nova linha de tratores que salvaria a companhia. No entanto, o mercado financeiro e os agricultores já não compravam promessas. A marca CBT havia perdido o seu ativo mais valioso, a credibilidade.
O golpe fatal que determinaria por quem os sinos realmente dobravam veio da capital federal. Durante décadas, empresas do porte da CBT, consideradas campeãs nacionais, haviam sido protegidas e socorridas pelo governo federal em momentos de crise profunda. Os executivos de São Carlos, ancorados nessa mentalidade do passado, viajaram repetidas vezes a Brasília em busca de socorro do BNDES, ele Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou de pacotes de resgate governamentais. Eles argumentavam que a CBT era grande demais para falir, que seu colapso representaria uma mancha inaceitável na indústria nacional e causaria uma convulsão social no interior de São Paulo. Mas os tempos haviam mudado drasticamente. O Brasil dos anos 90, focado na abertura de mercado, na responsabilidade fiscal imposta pela crise inflacionária e na modernização neoliberal, estava surdo aos apelos protecionistas. O governo federal virou as costas para a montadora. A mensagem de Brasília foi gélida e inequívoca. As regras do jogo mudaram e o Estado não gastaria mais o dinheiro do contribuinte para manter viva uma empresa ineficiente e tecnologicamente defasada, incapaz de sobreviver no mercado livre. Sem o perdão do governo, sem linhas de crédito dos bancos privados e sem o apoio dos fornecedores que exigiam pagamento à vista, o período de concordata transformou-se em uma mera prorrogação do inevitável. O plano de recuperação não se sustentou na realidade. A matemática era fria e impiedosa. A CBT estava clinicamente morta e a concordata era apenas o atestado médico que precedia o funeral. O silêncio que agora dominava os pavilhões de São Carlos já não era um sintoma de paralisação temporária. Era o rigor mortis se instalando em uma das maiores obras de engenharia que a América Latina já havia visto. Não havia mais luz no fim do túnel, não havia mais peças a caminho e não havia mais esperança. O império havia chegado ao fim da linha. O ano de 1995 amanheceu sobre a cidade de São Carlos, não com a luz vibrante da esperança, mas com a sombra fria e alongada da inevitabilidade. A Companhia Brasileira de Tratores já não era um império produtivo. Era um gigante em estado de coma profundo, mantido artificialmente vivo por liminares judiciais e pela teimosia desesperada de uma diretoria que se recusava a aceitar o fim de sua era. O prazo legal da concordata preventiva, que deveria ter sido o bote salva-vidas da empresa, havia escorrido pelos dedos como areia seca. Sem dinheiro no caixa, sem acesso a novas linhas de crédito e com uma dívida colossal que se multiplicava de forma predatória a cada amanhecer devido aos juros bancários, o milagre financeiro que a companhia precisava para sobreviver simplesmente não existia no mundo real. A matemática, em sua crueza absoluta e impiedosa, já havia proferido sua sentença muito antes de o martelo do juiz bater na mesa. O dia exato do fechamento definitivo e da decretação da falência não chegou com o estrondo súbito de uma explosão, mas com o peso sufocante de uma marcha fúnebre. Para os trabalhadores que cruzaram os portões de ferro naquela manhã, o ar ao redor do imenso complexo industrial parecia mais denso, quase irrespirável. Não havia mais o cheiro característico de borracha quente, metal fundido e óleo diesel fresco, que por mais de 3 décadas foi o perfume inconfundível do progresso na região. O que pairava no ar era o odor estagnado da poeira acumulada, da ferrugem incipiente e do medo absoluto do amanhã. Muitos operários sabiam, no fundo de suas almas, que aquele turno seria o último. Rumores sobre a chegada iminente de oficiais de justiça e de síndicos da massa falida já circulavam pelos corredores sombrios desde o amanhecer. Ainda assim, movidos por um instinto cego de sobrevivência ou por pura e dolorosa lealdade à rotina que definiu suas vidas inteiras, centenas de homens vestiram seus uniformes azuis, agora desbotados, manchados de graxa e puídos pelo tempo. Eles bateram seus cartões de ponto em relógios mecânicos, que em breve parariam para sempre, e caminharam em silêncio em direção aos seus postos de trabalho, em uma linha de montagem que já estava praticamente morta. Foi por volta do meio-dia que o inevitável finalmente se materializou, quebrando a tensão insuportável. O sistema de alto-falantes da fábrica, o mesmo equipamento que em tempos de glória anunciava com entusiasmo
o batimento de metas recordes de produção e a distribuição de bônus natalinos, emitiu um chiado agudo e estático. A voz que ecoou pelos pavilhões cavernoso não carregava nenhum traço de emoção, apenas a frieza cortante e burocrática de um comunicado final. A justiça havia decretado oficialmente a falência. A Companhia Brasileira de Tratores estava, a partir daquele exato segundo, extinta. A ordem do oficial de justiça era clara, imediata e irrevogável. Todos os funcionários deviam desligar seus equipamentos, recolher estritamente seus pertences pessoais e evacuar as instalações imediatamente. O que se seguiu a esse anúncio seco foi uma das cenas mais devastadoras, cruas e dolorosas da história industrial da América Latina. Desligar uma fábrica da magnitude da CBT não era simplesmente virar um interruptor na parede. Era o ato violento de sacrificar um leviatã mecânico de milhares de toneladas. Homens rudes e fortes, com os rostos e mãos marcados por anos de calor, das fornalhas e trabalho pesado, desabaram em prantos incontroláveis, encostando seus rostos nas prensas hidráulicas frias que outrora operavam com tanto orgulho. A raiva, a humilhação e a incredulidade se misturavam em um caos silencioso e asfixiante. Ferramentas pesadas escorregavam de mãos trêmulas e caíam no chão de cimento batido com estrondos metálicos que soavam, naquelas circunstâncias, como tiros de misericórdia. Em alguns setores isolados, o desespero tomou a forma de ações caóticas. Impulsionados pela certeza de que jamais receberiam seus salários atrasados, alguns trabalhadores tentaram, em um ato de puro desespero, recolher pequenas ferramentas manuais, peças soltas e pedaços de fiação de cobre, na tentativa patética de levar consigo qualquer coisa que tivesse valor de troca para comprar comida no dia seguinte. Os seguranças patrimoniais da fábrica, homens que também estavam perdendo seus empregos e o sustento de suas famílias naquele mesmo instante, apenas observavam a cena, impotentes e com os olhos marejados, sem forças físicas ou morais para intervir. No entanto, a imagem visual mais poderosa, assombrosa e simbólica daquele dia fatídico encontrava-se no coração estático da linha de montagem principal. Ali, abandonada sobre os trilhos de aço, repousava a carcaça incompleta de um trator. Ele havia começado sua jornada de montagem dias antes, recebendo o pesado chassi de ferro, o bloco do motor e o eixo dianteiro. Mas a ordem judicial de fechamento chegou antes que seus criadores pudessem lhe dar vida. Ele ficou lá, paralisado no meio da esteira, sem os enormes pneus traseiros, sem o assento do operador, com mangueiras hidráulicas penduradas no vazio como veias cortadas de um grande animal abatido pela metade. Essa máquina amarela e inacabada transformou-se instantaneamente no monumento não intencional e trágico do colapso. O último e silencioso suspiro de um gigante que morreu engasgado com sua própria incapacidade de se adaptar ao novo mundo. O relógio marcava o final da tarde quando a massa de trabalhadores caminhou, de forma arrastada, lenta e cabisbaixa, em direção à saída. Não havia conversas altas, não havia abraços de despedida, apenas o som macabro e rítmico de milhares de botas de segurança arrastando-se pelo asfalto em direção à rua. Do lado de fora, a cidade de São Carlos assistia ao êxodo em absoluto estado de choque. Esposas e filhos aguardavam ansiosos nos arredores das calçadas, sabendo perfeitamente que a notícia do fechamento definitivo significava o início de uma era sombria de privações extremas para milhares de lares. Quando o último funcionário cruzou a linha da guarita e pisou na rua, os imensos portões de ferro verde da CBT, que durante 36 anos permaneceram escancarados como os braços de um império acolhedor e invencível, começaram a se mover. O som das dobradiças velhas rangendo sob o próprio peso cortou o ar gélido da tarde como um lamento fúnebre. E então, com um baque surdo, definitivo e violento, as folhas de metal se encontraram. Correntes pesadas foram passadas pelas grades. O grande cadeado estalou. Aquele pequeno e agudo ruído metálico foi o ponto final cravado na história. A maior montadora de tratores que o hemisfério sul já havia visto, o sonho visionário de um Brasil industrialmente autossuficiente, havia sido engolida pela realidade implacável dos novos tempos.
Por trás daqueles portões trancados, restaram apenas o silêncio mortal, a ferrugem faminta e os fantasmas de uma glória continental que jamais retornaria. O tempo é um apagador implacável e a natureza, paciente. Quase 3 décadas após o fechamento definitivo dos imensos portões verdes da Companhia Brasileira de Tratores, o cenário que se descortina nos arredores de São Carlos é o de um apocalipse silencioso. Quem viaja hoje pelas margens da rodovia e ousa desviar o olhar para as antigas instalações, não encontra mais o símbolo de uma nação em ascensão, mas sim a carcaça esquelética de um leviatã abatido. Onde antes se estendia o maior e mais febril complexo de maquinário pesado da América Latina, ergue-se agora uma vasta e melancólica cidade fantasma de aço, concreto e ferrugem. A paisagem do abandono é crua e poeticamente devastadora. Os milhares de metros quadrados de galpões, que um dia vibraram ininterruptamente com o bater de prensas de centenas de toneladas, estão sendo lentamente engolidos pela vegetação. Trepadeiras sobem pelos pilares de sustentação, como se tentassem estrangular o pouco que restou da engenharia humana. Os telhados de zinco, antes impenetráveis, cederam ao peso das tempestades de verão e aos anos de negligência, desabando em vários pontos e permitindo que feixes de luz do sol iluminem um chão manchado por poças de óleo velho e água da chuva. Vidraças estilhaçadas tapeteiam os corredores, e ninhos de pássaros repousam ironicamente sobre as pontes rolantes que costumavam erguer motores a diesel. Andar por essas ruínas é caminhar por um cemitério industrial. O silêncio que domina o espaço é ensurdecedor, quebrado apenas pelo uivo do vento que corta as chapas metálicas soltas. Não há mais apitos, não há mais o cheiro acre da solda, não há o vai e vem frenético de empilhadeiras. É difícil para as novas gerações que caminham por ali conceberem que aquele exato solo de terra rachada foi, em um passado não tão distante, o epicentro de uma revolução tecnológica que movimentava milhões de dólares e ditava as regras do agronegócio sul-americano. A grandeza virou pó e o pó virou lama. No entanto, a tragédia da CBT não se limitou à decomposição física de suas paredes. O verdadeiro desmoronamento ocorreu do lado de fora dos muros, varrendo a cidade de São Carlos e a região com a força de um furacão econômico. A queda do gigante deixou um vácuo imediato e brutal. O município, que por décadas estruturou seu planejamento urbano, seu comércio e seu orgulho em torno da montadora, sofreu um infarto financeiro quase instantâneo. Com a interrupção abrupta da injeção de milhares de salários na economia local, todo o quinto dia útil do mês, a cidade entrou em um estado de choque profundo. A reação em cadeia foi impiedosa. Sem o dinheiro dos metalúrgicos, mercearias de bairro acumularam cadernetas de fiado impagáveis e fecharam as portas. Concessionárias de veículos, lojas de roupas, restaurantes populares e fornecedores regionais de insumos viram seu faturamento despencar da noite para o dia. O mercado imobiliário congelou e o desemprego disparou a níveis alarmantes, criando uma atmosfera de pânico coletivo. São Carlos, outrora conhecida como a capital da tecnologia e a casa do trator brasileiro, viu-se subitamente transformada em uma cidade de homens desempregados, perambulando pelas praças centrais em busca de qualquer bico informal que pudesse colocar pão na mesa. A identidade operária da região havia sido fraturada, deixando uma geração inteira de trabalhadores especializados à deriva em um mercado que já não precisava deles. Mas a ferida mais profunda e que ainda sangra nesta história não é o impacto macroeconômico, e sim o calvário humano que se arrastou pelos tribunais brasileiros. Quando a falência foi decretada, a promessa burocrática era de que a massa falida da empresa, o conjunto de seus imóveis, maquinários e terrenos, seria leiloada para pagar as bilionárias dívidas trabalhistas. A justiça, porém, provou ser mais lenta do que a ferrugem. O processo jurídico tornou-se um labirinto bizantino de recursos, embargos, avaliações contestadas e burocracia paralisante. Os anos viraram décadas. Os milhares de pais de família que foram enxotados da fábrica em 1995, deixando para trás salários atrasados,
férias vencidas, fundo de garantia não recolhido e indenizações legais entraram em uma fila de espera angustiante e, para muitos, eterna. Eles acompanharam de longe e com uma impotência revoltante as máquinas que eles mesmos operaram serem depenadas por vândalos, perdendo todo o seu valor de mercado enquanto a justiça não autorizava a venda. Os leilões, quando finalmente ocorriam, eram esvaziados ou arrecadavam quantias ínfimas frente ao tamanho do buraco financeiro. A verdadeira face do colapso da CBT está gravada no rosto desses ex-funcionários. Muitos daqueles homens fortes, que deixaram o suor no chão da linha de montagem, envelheceram na miséria. Outros adoeceram, consumidos pela depressão e pelo estresse de não conseguirem reerguer suas vidas. E, de forma ainda mais trágica e cruel, uma parcela significativa desses trabalhadores faleceu ao longo dos anos, vítimas do tempo, sem jamais ver a cor do dinheiro que lhes era de direito. Morreram esperando por uma justiça que o Estado brasileiro falhou em entregar, carregando para o túmulo o sentimento de que deram os melhores anos de suas juventudes para erguer um império, apenas para serem descartados como peças defeituosas quando o motor finalmente parou. Hoje, a cidade fantasma de aço na beira da rodovia é muito mais do que a prova física de uma má gestão corporativa. Ela é um monumento à dor e ao descaso. Cada viga enferrujada e cada galpão desabado servem como uma lápide gigantesca, lembrando aos que passam não apenas dos tratores indestrutíveis que a fábrica um dia construiu, mas das vidas humanas que ela destruiu em sua queda. A história da Companhia Brasileira de Tratores não termina com os portões trancados em São Carlos ou com os leilões frustrados da massa falida. Para compreender o verdadeiro peso do que aconteceu com essa gigante, é preciso afastar o olhar das ruínas industriais e voltar a atenção para o vasto interior do Brasil. A morte da CBT deixou um legado complexo, que serve simultaneamente como um tratado implacável sobre gestão corporativa e como um testamento à resiliência de uma engenharia construída para a eternidade. O colapso da maior montadora de tratores da América Latina é estudado hoje como um caso clássico de miopia estratégica agravada por um ambiente macroeconômico hostil. A empresa foi, sem dúvida, vítima de uma tempestade perfeita formada por hiperinflação e falta de crédito, mas também foi a principal arquiteta de sua própria fragilidade. O longo período de mercado fechado e protecionismo governamental criou uma bolha de conforto altamente perigosa. Acreditando-se inabalável em seu monopólio e protegida pelas barreiras alfandegárias, a diretoria confundiu um sucesso provisório com uma invencibilidade eterna. O fracasso não esteve apenas na abertura abrupta do mercado promovida no início da década de 90, mas na recusa sistemática e orgulhosa da empresa em se preparar para o dia em que os muros finalmente cairiam. Os milhões de dólares escoados para projetos paralelos delirantes, como a faraônica divisão aeronáutica e o malfadado Jeep Javali, representaram o custo de oportunidade mais trágico da história da indústria nacional. Se esses recursos colossais tivessem sido direcionados obsessivamente para a pesquisa e o desenvolvimento de sua linha principal de maquinário agrícola, modernizando transmissões, introduzindo cabines climatizadas e melhorando a eficiência térmica de seus pesados motores, a CBT talvez pudesse ter resistido e até vencido o tsunami de importados. Em vez disso, quando o mercado exigiu inovação, agilidade e respeito à saúde ocupacional do operador, a fábrica só tinha a oferecer a mesma força bruta e desgastante das décadas passadas. A arrogância cobrou seu preço em forma de extinção comercial. Há uma melancolia profunda e irreversível no "e se" que sempre cercará a marca. O Brasil perdeu a chance histórica de consolidar uma verdadeira multinacional verde-amarela de maquinário pesado, capaz de competir globalmente em pé de igualdade com os titãs do hemisfério norte. Com o fim da empresa, o país voltou a ser, em grande medida, um imenso mercado consumidor refém da tecnologia concebida no exterior.
A soberania tecnológica que impulsionou a fundação da fábrica desfez-se, e o orgulho de ver uma máquina desenhada e construída por mãos brasileiras, desbravando o próprio continente, foi silenciosamente substituído pela eficiência fria de marcas gringas. Contudo, a verdadeira herança da CBT recusa-se categoricamente a ser sepultada nos autos de um processo judicial. Para encontrá-la, é preciso viajar para longe das grandes capitais e das concessionárias de vidro espelhado. É preciso embrenhar-se pelas estradas de terra esburacadas que cortam o Cerrado de Goiás, as antigas plantações de cana no interior paulista ou as extensões mais remotas e castigadas do Mato Grosso e do Pará. Lá, onde o sinal de celular desaparece e a agricultura volta a ser um duelo íntimo e severo entre o homem e a natureza, o passado ainda respira e trabalha duro. Sob a espessa poeira vermelha que encobre o metal outrora amarelo brilhante, milhares de antigos tratores CBT ainda operam diariamente. Eles sobrevivem à base de uma devoção quase irracional de seus proprietários e do engenho brilhante de mecânicos de beira de estrada, que adaptam peças de caminhão, refazem engrenagens e soldam chapas para manter os velhos motores rugindo. Essas máquinas brutas, ignoradas pelas grandes fazendas altamente mecanizadas e computadorizadas, são muitas vezes a única força motriz acessível para pequenos e médios produtores familiares que não podem arcar com os custos milionários de um trator de última geração. Quando a chave de ignição gasta é girada e aquele imenso motor a diesel cospe uma nuvem de fumaça preta antes de estabilizar seu funcionamento em uma marcha lenta e ensurdecedora, não é apenas uma máquina agrícola que desperta, é a memória viva de uma era dourada. O som inconfundível de um modelo 1090 ou de um colossal 2105, rasgando o silêncio da alvorada no campo, evoca um respeito instintivo. Eles não possuem ar-condicionado, não têm navegação por satélite e exigem uma força física colossal nos braços para serem manobrados o dia inteiro. Mas eles simplesmente não quebram, não recuam diante do barro profundo e não desistem de arar a terra com a exata mesma ferocidade do dia em que saíram da linha de montagem, mais de 30, 40 anos atrás. A Companhia Brasileira de Tratores pode ter falido nos tribunais, seus administradores perderam o império, e seus imensos galpões de São Carlos estão ruindo lenta e tristemente sob o peso do esquecimento. Mas o aço forjado por Mário Amato e por milhares de trabalhadores operários anônimos provou ser indomável. A empresa tombou, mas as suas criações recusaram-se a morrer. E enquanto houver um único palmo de terra seca e difícil de ser cultivada no interior profundo do Brasil, o ronco vigoroso, rústico e teimoso de um velho CBT continuará ecoando pelos vales, servindo como um lembrete perpétuo e emocionante de que, um dia, o país ousou construir o seu próprio destino. A poeira que assenta sobre as antigas instalações da CBT em São Carlos esconde mais do que escombros. Ela encobre a mais dura e inegável lição do capitalismo industrial. Nenhum império é grande o suficiente para ignorar o tempo. A Companhia Brasileira de Tratores não foi assassinada apenas por um plano econômico cruel ou pela invasão estrangeira implacável. Ela cometeu um lento suicídio corporativo através da arrogância. Quando uma empresa se apaixona excessivamente pelo seu próprio reflexo no espelho do monopólio, ela se torna surda aos sinais vitais do mercado. A CBT acreditou que o Brasil seria, para sempre, o seu quintal isolado e cativo. Mas a verdadeira tragédia de um colapso dessa magnitude nunca é contada apenas em planilhas de prejuízo ou maquinário abandonado. O verdadeiro custo foi pago em suor e lágrimas por milhares de metalúrgicos que acreditaram no sonho do desenvolvimento nacional e acordaram no pesadelo do desemprego e do descaso jurídico. A história da CBT é um espelho desconfortável. Ela nos obriga a questionar: quantas gigantes corporativas de hoje estão, neste exato momento, trancadas em suas próprias salas de diretoria, repetindo os mesmos erros e ignorando as inovações que amanhã as tornarão obsoletas? E, no entanto, há uma ironia magnífica e agridoce que recusa o esquecimento.
Os diretores falharam, os políticos viraram as costas e a fábrica morreu. Mas as máquinas sobreviveram. Em um canto remoto do Brasil profundo, longe dos arranha-céus financeiros e das planilhas de risco de Brasília, um trator CBT ainda vai acordar amanhã de manhã. Ele vai soltar a sua fumaça preta, vibrar com força brutal e abrir a terra mais uma vez. Essa é a prova definitiva de que as corporações podem desmoronar sob o peso da própria ganância e ineficiência. Mas o trabalho genuíno, bruto e resistente de quem constrói algo com as próprias mãos, isso sim ecoa pela eternidade. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pelos escombros de mais um gigante industrial. Se essa história mexeu com você, ou se você, seu pai ou seu avô, tem alguma lembrança e experiência com os lendários tratores amarelos da CBT, compartilhe sua história conosco nos comentários abaixo. O seu relato ajuda a manter viva a memória daqueles que construíram este país. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos apoiar a desenterrar os segredos e as lições dos grandes impérios caídos. Um forte abraço e até o próximo documentário.